professora, espero que vocês estejam bem, se cuidando em casa. Lembrem lá no início do ano que nós estávamos bastante discutindo, falando sobre o novo coronavírus. E aí nós estamos hoje vivendo a realidade de uma pandemia, mas eu tenho certeza que vocês estão em casa tomando todos os cuidados necessários para que a nossa volta seja breve. Bom, então o que nós vamos hoje falar na nossa aula? Nós vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário ainda está no nosso capítulo 3 da apostila, mas é um sistema muito importante. Então vocês já devem ter se perguntado por que o nosso organismo forma a urina, do que a urina é composta, ou então quantos ml ou litros de urina o nosso organismo produz por dia. Então vamos lá. Nosso sistema urinário ele é muito importante em conjunto com todos os outros sistemas. E o que o sistema urinário ele faz? Ele filtra as impurezas do sangue, então ele purifica o sangue e ele atua na produção e na eliminação da urina. Então, de certa forma, ele faz um controle hídrico do nosso organismo em conjunto, inclusive com o sistema endócrino, porque o sistema urinário ele também tem envolvimento com o nosso sistema endócrino, que vai ser um dos nossos próximos conteúdos. Então, com toda certeza, o nosso sistema urinário ele contribui muito para o funcionamento geral do nosso organismo. Bom, e do que o nosso sistema urinário ele é formado? Então, vejam aqui, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins eles são proporcionalmente pequenos com a sua função, porque vocês imaginem quantos litros de sangue não passa por minuto dentro de cada rim, só que os rins eles são um pouco maior que 11, 12 centímetros de comprimento e eles não ultrapassam umas 120, 140 gramas. Então vejam isso no adulto. Então vejam assim, que proporcionalmente à sua função, eles são pequenos, mas eles são essenciais. Então esses 2 rins, eles se conectam com 2 canais que são chamados de ureteres. E esses 2 canais levam a urina, que é produzida nos rins, até a bexiga. A bexiga ela é um órgão também muito importante, ela é um órgão muscular, uma bolsa muscular, e que a urina fica ali armazenada temporariamente nesse órgão. Normalmente a capacidade da urina ela é 400 a 500 ml, certo? Então demora um determinado tempo para essa quantidade de urina ser produzida e fica ali um tempo armazenado. Aí, quando a bexiga está quase que cheia, esses músculos começam a se contrair e aí leva a urina até a uretra para o meio externo. Bom, o que acontece? Os rins, eles têm uma estrutura, milhões de estruturas na realidade, dentro de cada rim, que são chamadas de néfrons. Então, nós chamamos os néfrons de unidade funcional do rim. E o que acontece? Esses néfrons, eles têm capacidade de fazer toda a filtragem e reabsorção do sangue do nosso organismo. E isso acontece de uma forma constante, em 3 etapas, que é a filtração, a reabsorção e a terceira etapa, aquilo que o organismo não reabsorveu, porque o nosso organismo sempre vai tentar fazer o máximo de aproveitamento. Então, ele tenta fazer a reabsorção do máximo de água, sais minerais e nutrientes, e apenas aquilo que ele considerar desnecessário, que estiver em excesso, é que ele vai excretar. Por isso que nós chamamos de excretas, porque são eliminados para o meio externo. Bom, qual é a composição da urina? A composição da urina, basicamente, a grande porcentagem, compõe-se de água. E aí, esses outros 5%, nós temos a ureia, a creatina e também sais minerais. Então, basicamente, é uma pequena porcentagem que a gente considera de excretas que o organismo considerou como não necessário ao nosso organismo. Todo o restante ele é reabsorvido. Então, o que acontece?
acontece? O nosso organismo ele não pode acumular essas excretas. Por isso a importância de ter um bom funcionamento em todo o organismo e também no nosso sistema urinário. Porque se nós começarmos a acumular essas excretas, alguns problemas de saúde podem estar relacionados com esse acúmulo. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância e os cuidados. Esse ano que nós estamos trabalhando o corpo humano, nós já havíamos iniciado com o sistema digestório sobre a importância de manter uma vida saudável, tanto com relação à alimentação, a cuidados com atividades esportivas, quantidade de ingestão de água e também o uso de medicamentos. Então, obviamente, o que acontece? O nosso sistema urinário é altamente influenciado por tudo aquilo que nós nos alimentamos e ingerimos. Por isso que cuidado com a alimentação e principalmente a ingestão de água, quanto mais água nós tomarmos, o que vai acontecer? O organismo vai se purificar e vai ajudar nessa formação da urina. Quanto mais urina nós formarmos, o que significa? Significa que o nosso organismo está sendo limpo, purificado, porque não é o ideal a gente ficar acumulando nenhum resíduo, nenhuma excretas. O uso de medicamentos, principalmente de forma indevida, sem prescrição médica ou então por um tempo prolongado, pode afetar, além de outros órgãos, afeta também o funcionamento dos rins. Então, os rins, em conjunto com todo o nosso sistema, ele é fundamental para manter o nosso metabolismo. Nós vimos no início do ano que o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro dele. Então, o que ocorre? Se houver um pequeno problema detectado em qualquer parte do nosso organismo, a curto ou a longo prazo, todo o nosso sistema vai sentir esse efeito. Então, por isso, mais uma vez, a importância de nós cuidarmos principalmente da alimentação e a ingestão de água. E não é a água que a gente toma no suco, no chá ou no refrigerante. Tem que ser água natural mesmo. Bom, então como que nós vamos encerrar hoje a nossa aula? Com duas atividades. A primeira na apostila, nós temos lá ainda, lembrando que é a apostila 1, para nós finalizarmos, página 310, 11 e 12 e página 312, 13 e 14. É exatamente sobre o sistema urinário. E aí a professora vai deixar uma pesquisa para vocês fazerem, uma pesquisa simples, vocês podem deixar no caderno mesmo, porque é muito importante a gente associar o funcionamento do sistema, os cuidados que nós devemos ter e as possíveis doenças que podem acontecer nesse sistema. Então, são as doenças renais. Vocês precisam, uma só é o suficiente, que vocês pesquisem, relatem como que acontece, quais são os sintomas, se existe tratamento ou não, e vão colocar lá no caderno. Não esqueçam de ir acompanhando o nosso mural de recados lá na nossa plataforma e também as nossas atividades. Essa semana ainda a professora vai deixar uma outra atividade programada para vocês, considerando que apesar desse conteúdo ser ainda do nosso módulo 1, é conteúdo